para você pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Deus te põe em lugares e nem homem nenhum dessa terra consegue te colocar. E alguém pergunta: quem te colocou aqui? Quem te trouxe até aqui? Aí você fica olhando, você fica observando e você fica pensando: foi a renúncia para viver um propósito que não era meu, mas era dele. Foi o chamado para seguir um propósito que não era meu, mas era dele. E no secreto, onde ninguém vai ver a tua dor, onde ninguém vai ver o teu choro, mas quando eu te escolho, todo mundo verá que eu sou contigo. Aleluia, Deus. Sabe por que Elias viveu isso? De não chover. Sabe por que Elias colocou a água sobre o altar e o fogo caiu no céu? Porque Elias se escondeu para Deus. O lugar que Deus preparou para você, o teu lugar ainda não é Deus, aleluia. Deus está te entregando a parte de igreja. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora, meu filho. Deixar e consegue dizer: eu quero, porque eu estou sentindo algo diferente. De qualquer jeito que não, ele vai te provar. Você vai ter que suportar, você vai ter que resistir para viver o poder sobrenatural de Deus. Eu não sei o que tu está vivendo na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei o que tu está vivendo no teu trabalho. Eu não sei o que e eu vou profetizar com você. E quando Elias chega lá, o que Elias faz? Ele diz assim: segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Irmão, louvado seja Deus. Quando Elias fala aquilo,
Senhor, o que é que vai ser agora? Aonde é que o Senhor vai me colocar? Eu vou ser exaltado agora. E Deus disse assim: não, Elias, calma. Ainda não é o momento. Eu vou te esconder, para ninguém te ver. Porque quando eu te colocar para aparecer, todos os olhos verão. Elias pensava que ia ser exaltado, mas se Deus seria, recua e te esconde. Quando Elias recua e se esconde, glória a Deus, aleluia, Deus está dizendo: Elias, eu estou te chamando para viver um propósito no secreto, onde ninguém vai ver a tua dor, onde ninguém vai ver o teu choro, mas quando eu te expor, Elias, todo mundo verá que eu sou contigo. Sabe por que Elias viveu isso? De não chover. Sabe por que Elias colocou a água sobre o altar e o fogo caiu do céu? Porque Elias se escondeu para Deus. Elias renunciou, glória a Deus, aleluia, o estado talvez de aparecer naquele momento, mas para ouvir o que Deus tinha para falar com ele dentro de uma caverna. Elias renuncia a um propósito muito tremendo, para viver um propósito ainda maior do que ele podia imaginar, que seria conhecer verdadeiramente a glória de Deus. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus. Estamos felizes de estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Muito obrigado pelo convite, poder participar dessa festa abençoada, maravilhosa. Então, de parabéns à igreja, ao pastor, glória a Deus, e todos que aqui servem na casa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 7, verso de número 10. Amém? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 7, versículo de número 10. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: porque extra pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Toma teu assento, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Uma palavra de posicionamento, decisão e propósito. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque quando alguém decide servir ao Senhor, glória a Deus, aleluia, ela simplesmente está abrindo mão de viver os sonhos dela, os propósitos dela, aquilo que ela almejou para a sua vida, para viver os propósitos que Deus tem para a vida dela. A Bíblia fala que muitos, glória a Deus, aleluia, são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Para usar, Ele escolhe, glória a Deus, quem está disposto a servir, ou seja, abrir mão do seu próprio sonho, abrir mão do seu próprio projeto, para viver os projetos que Ele tem. Glória a Deus, aleluia. E por muitas das vezes você vai olhar e você vai ver que todos aqueles que decidiram servir ao Senhor, glória a Deus, verdadeiramente abandonar aquilo que ele almejava para viver os sonhos e os propósitos de Deus, eles foram taxados muitas das vezes de ser doido, de ser louco, de dizer assim muitas das vezes: o que tu vai fazer na tua vida estando na igreja servindo a Deus? Muitas das vezes você não entende, e só entende quem vive o propósito. Glória a Deus, aleluia. Outrora, quando você põe o desejo no seu coração, quando Deus ele coloca esse propósito, você está dizendo para Deus, e Deus está dizendo para você: a partir de agora, quem controla a tua vida não é mais você, sou eu. É por isso que você vai ver, glória a Deus, aleluia, a Bíblia, glória a Deus, aleluia, relatar várias vezes histórias de homens que deixaram de viver o propósito deles para viver o propósito do Senhor. Irmão, eu vou te confessar, abrir mão daquilo que você quer para viver aquilo que Deus quer não é fácil.
Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o caminho que o Senhor vai pedir para você, Ele vai dizer assim: olha, primeira coisa, você vai ter que renunciar. E a renúncia é aquilo que muitos não querem fazer. Glória a Deus, aleluia. Muitos não querem renunciar para viver o que Deus tem para a vida deles. Quando eu leio esse texto, eu vejo aqui a palavra, glória a Deus, aleluia, que o Senhor fala, porque Ele nos colocou no seu coração um propósito de buscar a lei do Senhor e cumprir, ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, a Ele está deixando bem claro: o propósito Deus colocou no meu coração e eu vou cumpri-lo. Glória a Deus. Eu vou viver o propósito que Deus tem e eu vou ensinar esse propósito ao povo. Glória a Deus. Só que quando chega um ponto que você olha para dentro da Bíblia e você pega a história, glória a Deus, aleluia, do nosso patriarca Abraão, aí você vai lendo José, você vai lendo Jacó, você vai lendo vários outros, Davi, você vai vendo Moisés, aí você para analisar: opa, não é fácil. Mas por que esses homens viveram o ponto crucial ou extraordinário da vida deles? Porque eles decidiram confiar no Senhor, abrir mão dos seus propósitos para viver os propósitos de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: quando você abre mão do teu propósito para viver o propósito de Deus, Deus põe para você pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Deus te põe em lugares que nem homem nenhum dessa terra consegue te colocar. E alguém pergunta: quem te colocou aqui? Quem te trouxe até aqui? Aí você fica olhando, você fica observando e você fica pensando: foi a renúncia para viver um propósito que não era meu, mas era dele. Foi o chamado para seguir um propósito que não era meu, mas era dele. Irmão, é muito simples você olhar para dentro da Bíblia e você conseguir contemplar a grandeza de Deus. Você conseguir contemplar a natureza e o poder sobrenatural de Deus. Você consegue enxergar Deus trabalhando naquilo que você levaria anos e anos para chegar lá. E Deus, num simples estalar de dedo, te coloca lá por causa da tua renúncia aqui atrás. Você consegue ver a glória de Deus, Deus te usar de uma forma que você nunca imaginou usar, de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em aperfeiçoar o seu dom em quem está disposto a renunciar. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que nunca subiram em cima do altar, mas hoje, glória a Deus, aleluia, conseguem almejar e conseguem dizer: eu quero, porque eu estou sentindo algo diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando você olha para dentro da Bíblia, você começa a observar que a renúncia para viver o propósito de Deus te proporciona vitórias e vitórias sobre aquilo que você quer para a tua vida e sobre aquilo que Deus quer. Para analisar, eu sou apaixonado por um cara dentro da Bíblia chamado Elias. Glória a Deus, aleluia. Elias foi aquele homem, glória a Deus, que você lê a Bíblia e você diz assim: esse homem tem propósito e esse homem tem coragem. Elias entra num cenário aonde o poder sobrenatural das trevas está reinando dentro de Israel. O rei não governava mais, glória a Deus. Nabucodonosor não governava mais. O rei não era mais aquele rei que comandava, mas era comandado, glória a Deus, aleluia, pela rainha, glória a Deus. Outrora, ela adorava. É apaixonado por Deus. Elias é fascinado pela glória de Deus, que ele não provou da morte. O Senhor levou ele para si. Sabe por quê? Porque Elias decidiu viver, eu não sei quanto tempo, mas escondido em uma caverna, para só ouvir a voz de Deus.
esses dias na igreja. E eu fico imaginando como é que uma pessoa, quando está decidida a viver o propósito de Deus, irmão, não tem barreira, não tem obstáculo, ela vai viver, independente do que tu vai falar dela ou não, independente, glória a Deus, aleluia, do que tu vai pensar dela ou não. Aquela pessoa está conectada com a voz do Senhor. Glória a Deus. Aquela pessoa decidiu ouvir o propósito de Deus para a vida dela. Quando Deus escondeu Elias dentro de uma caverna, para analisar. Quando Deus disse, Elias, vai para a caverna, eu vou te alimentar e tu vai beber do ribeiro. Presta atenção. O mundo atual de hoje, ele cairia em uma profunda depressão. Tu consegue viver sozinho? Consegue? Imagina você querer conversar com alguém e não tem ninguém. Aleluia! Mas quando você está conectado com o céu ele te guia. Aleluia! Glória a Deus! Ele diz assim, não é pra, Deus falou para ele, não é para te ouvir a voz das pessoas, é para te ouvir a minha voz. Sabe o que Deus fez com Elias? Eu não quero te colocar no meio de pessoas, por quê? Porque vão fazer você parar, vão fazer você desistir, vai fazer você sair do propósito. Eu prefiro te ter dentro de uma caverna, ouvindo a minha voz, do que ter rodeado de pessoas que vão te tirar do propósito. Você está entendendo? E às vezes Deus vai te pedir umas coisas para te fazer, umas coisas vira doida. Glória a Deus. Esse dia eu cheguei na igreja, o irmão, até falei com o irmão lá, quando eu cheguei com a cabeça raspada, e os irmãos começaram a me olhar. E eu me olhando, cheguei lá, peguei o microfone, foi pregar e disse, irmão, não se assuste não, glória a Deus, é porque eu estava cansado de pagar o barbeiro lá e raspei a cabeça. Glória a Deus, mas tem momento que Deus vai te chamar para orar, e vai dizer, eu quero isso aqui na tua vida. Glória a Deus, eu quero isso aqui para que eu possa fazer algo ainda maior. Deus chamou Elias para uma caverna, para algo ainda muito maior. Glória a Deus, sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer te usar grandemente, Ele não coloca um monte de gente, coloca poucas pessoas para você entender o que Ele quer falar. Quando Elias seca o ribeiro, quando Elias não tem mais comida dada pelo corpo, Deus fala para ele, Elias, sai daí porque eu já preparei uma mulher, uma viúva, para cuidar de ti. Para analisar. Deus não colocou ele num monte de pessoas, Ele colocou com uma viúva. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque o que Elias está vivendo é ainda muito maior do que você possa imaginar. O que Esdra decidiu fazer aqui, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que ele botou dentro do coração dele. Quando está no coração, ninguém muda, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém consegue mudar nada, só porque está no coração. Esdra firmou o passo dentro do coração e disse assim, eu vou viver o propósito de Deus, eu vou viver e buscar as leis de Deus para aquilo que Israel precisa, glória a Deus. Porque o que Deus fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele faz. Às vezes Deus está dizendo, eu sou suficiente para ti, mas você ainda quer ouvir o A, o B, o C, o D. Glória a Deus. Elias não, ele disse assim, glória a Deus, aleluia, não vai faltar nada para ti. Glória a Deus, não vai faltar nada. Sabe por quê? Quando ela traz o pão e dá para Elias, que ele come, ele se alimenta, glória a Deus, aleluia. A mulher, glória a Deus, aleluia, dentro da casa dela, começa a ver a provisão de Deus dentro da casa dela. Sabe por quê? Porque ela entende que o homem que está falando com ela, ele não vive em qualquer lugar, ele vive de propósito diante de Deus. Ele não vive em qualquer ambiente, ele vive de propósito diante da face de Deus. Homem separado por Deus não
vivem em qualquer ambiente. Eles vivem em ambiente proporcionado por Deus, preparado por Deus, exaltado por Deus, em lugares aonde Deus permite ele entrar, mas em lugares onde também Deus não permite eles entrarem. Quando você entender e ouvir a voz de Deus, você vai começar a entender os planos e os propósitos que Ele tem para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Você vai começar a entender o que Deus tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te coloca em qualquer lugar, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ele te coloca preparado para a guerra. Ele te coloca preparado para a batalha. Ele te coloca preparado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para viver o poder sobrenatural de Deus. Às vezes você vai pensar assim, mas no meu trabalho, até no teu trabalho, glória a Deus, aleluia, Deus vai te colocar, glória a Deus, aleluia, como instrumento nas mãos dele, glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer um poder sobrenatural. Esdras entendia que o poder de Deus estava com ele. Elias entendeu que o poder de Deus se movimentava através da vida dele. Por quê, pastor? Porque ele decidiu viver o propósito. Porque ele decidiu viver o poder sobrenatural de Deus. Porque ele decidiu ir muito mais além. Quer ver milagre na tua casa? Quer ver milagre na tua família? Quer ver milagre no teu trabalho? Te coloca na posição de alinhamento com Deus. Quer ver Deus se movimentar em pequenos detalhes? Te alinha com Deus. Te alinha com o céu. Glória a Deus, aleluia. Você vai ouvir o direcionamento do céu falando para você. Talvez vai ter lugar que Deus vai dizer assim, não é o momento e não é a hora. Mas espera só um pouquinho, que eu estou, glória a Deus, aleluia, organizando a tua vida para você entrar lá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmão, você consegue enxergar o mover de Deus em todas as coisas. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é assim, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consigo enxergar Deus em todos os detalhes da minha vida, naquilo que eu estou fazendo. Ele decidiu viver o propósito de Deus. Ele começa a entender, ele começa a ligar as coisas. Eu preciso estar atento à voz de Deus. Eu preciso estar conectado com pessoas que me aproximam de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso entender que Deus quer me usar de uma forma extraordinária. Eu preciso entender que Deus vai fazer, mesmo que eu não esteja lá. Glória a Deus. E eu me apaixono por esta palavra, sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Esdras não queria saber se Israel ia aplaudir ele ou não. Ele queria viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que é mais extraordinário na vida de uma pessoa que tem um chamado por Deus? É que ela sempre vai olhar com um olhar que Deus quer, não com um olhar que as pessoas querem. É o olhar de Deus na face da terra. E quando você tem o olhar de Deus sobre a tua vida, você consegue trazer o céu para a terra, e o céu se manifesta na tua vida de uma forma sobrenatural. Eu creio que todos que estão aqui hoje, glória a Deus, aleluia, querem viver um propósito ainda maior na presença de Deus. Querem viver um poder sobrenatural ainda maior na presença de Deus. Querem enxergar, glória a Deus, aleluia, ainda muito mais além do que possa ver agora, glória a Deus, aleluia. Mas para isso, irmão, existe uma chamada, glória a Deus, muito poderosa. Renúncia. Talvez você ainda está bloqueado em alguma área, mas Deus está dizendo, renuncia que tu vai ver o que eu vou fazer. Renuncia para te ver as portas se abrindo para você passar. Renuncia que tu vai ver o gigante cair. Renuncia e ouve a minha voz. E você verá, glória a Deus, aleluia, um poder sobrenatural se movendo através da minha vida na tua. Para analisar aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Quando Elias sai da caverna,
Ele está cansado, ele está abatido, glória a Deus, aleluia. Mas a alma, o espírito está fortalecido. Quando ele chega perante a mulher, a viúva, quando ele pede água, glória a Deus, aleluia. E antes de ela virar as costas, ele pergunta para ela, glória a Deus, aleluia, o que ela irá fazer? E ela diz, eu vou fazer um pão, comer, depois vou dar para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Ele diz, não, faz o pão, traz a água, porque traz o pão primeiro para mim, porque durante eu estar aqui, nunca faltará pão nesta mesa. Irmão, para analisar uma coisa. Uma pessoa falar com essa autoridade, Glória a Deus. ela precisa, glória a Deus, aleluia. No mínimo, glória a Deus, aleluia. No mínimo, ela está ali com seus 90% certo que Deus está com ela. Glória a Deus. Para ela abrir a boca e dizer assim, que não vai faltar, glória a Deus, aleluia. Ela precisa ter certeza que Deus está na vida dela. Aleluia. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. Às vezes Deus está dizendo, eu sou suficiente para ti. Mas você ainda quer ouvir lá o Deus seu dedo. Glória a Deus. Elias não. Ele disse assim, glória a Deus, aleluia. Não vai faltar nada para ti. Glória a Deus. Não vai faltar nada. Sabe por quê? Quando ela traz o pão e dá para Elias, que ele come, ele se alimenta, glória a Deus, aleluia. A mulher, glória a Deus, aleluia, dentro da casa dela, começa a ver a provisão de Deus dentro da casa dela. Sabe por quê? Porque ela entende que o homem que está falando com ela, ele não vive em qualquer lugar, ele vive de propósito diante de Deus. Ele não vive em qualquer ambiente, ele vive de propósito diante da face de Deus. Homem separado por Deus não vive em qualquer ambiente, eles vivem em ambiente proporcionado por Deus, preparado por Deus, exaltado por Deus, em lugares aonde Deus permite ele entrar, mas em lugares onde também Deus não permite eles entrarem. Quando você entender e ouvir a voz de Deus, você vai começar a entender os planos e os propósitos que Ele tem para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Você vai começar a entender o que Deus tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te coloca em qualquer lugar, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ele te coloca preparado para a guerra. Ele te coloca preparado para a batalha. Ele te coloca preparado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para viver o poder sobrenatural de Deus. Às vezes você vai pensar assim, mas no meu trabalho, até no teu trabalho, glória a Deus, aleluia, Deus vai te colocar, glória a Deus, aleluia, como instrumento nas mãos dele, glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer um poder sobrenatural. Esdras entendia que o poder de Deus estava com ele. Elias entendeu que o poder de Deus se movimentava através da vida dele. Por quê, pastor? Porque ele decidiu viver o propósito. Porque ele decidiu viver o poder sobrenatural de Deus. Porque ele decidiu ir muito mais além. Quer ver milagre na tua casa? Quer ver milagre na tua família? Quer ver milagre no teu trabalho? Te coloca na posição de alinhamento com Deus. Quer ver Deus se movimentar em pequenos detalhes? Te alinha com Deus. Te alinha com o céu. Glória a Deus, aleluia. Você vai ouvir o direcionamento do céu falando para você. Talvez vai ter lugar que Deus vai dizer assim, não é o momento e não é a hora. Mas espera só um pouquinho, que eu estou, glória a Deus, aleluia, organizando a tua vida para você entrar lá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmão, você consegue enxergar o mover de Deus em todas as coisas. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é assim, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consigo enxergar Deus em todos os detalhes da minha vida, naquilo que eu estou fazendo. Eu vou por aí, eu vou falando com Deus, Deus, se for para mim, permite, se não for também, retira. Deus faz do teu jeito, não do meu jeito, da tua maneira, não da minha maneira.
E Deus faz do jeitinho dele. Glória a Deus, sabe por quê? Porque você entendeu e ouviu a voz de Deus. E um homem que ouve a voz de Deus, ele consegue discernir, glória a Deus, aleluia, os propósitos de Deus. Aí você olha dentro da Bíblia e você vê assim, poxa, José sofreu, José padeceu, José foi humilhado, José passou por tantas circunstâncias e ele não reclamou. Eu te pergunto, é fácil passar pela prova sem reclamar? Sem murmurar? Sim ou não? Não é fácil. Mas aí, por que José, você não vê José questionar em nenhum momento Deus? Sabe por quê? Porque José entendeu o plano de Deus. Uma coisa é você entender o que Deus quer fazer. Outra coisa é você estar caminhando e você não sabe aonde você vai chegar. E aí começa a faltar daqui, começa a faltar daqui. Aí você começa a perder a direção. Aí você começa a murmurar. Glória a Deus. Por quê? Porque você não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Por que Elias não reclamou quando Deus mandou ele para a caverna? Porque Deus sabia, porque Elias sabia que Deus estaria na caverna com ele, destruindo ele. Glória a Deus. Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque Esdras colocou dentro do coração em cumprir a lei do Senhor. Porque ele sabia que lá ele não estaria sozinho. Deus estaria com ele. Glória a Deus, aleluia. E aí eu vou mais fundo. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: porque as pessoas adoram falar sobre só as provações de Jó, mas não adoram falar sobre as bênçãos de Jó também. Tem gente que só prega sobre a maldição que Jó sofreu, mas a gente tem que olhar o que Deus fez depois da vida de Jó para trazer para a nossa vida. Jó é muito fácil entender que Jó não murmurou, não reclamou nem de Deus, porque ele entendeu que era o plano de Deus. Quem entende o plano de Deus vive o extraordinário de Deus. Preste atenção, pastor, lembra aqui sobre Moisés escolhido e chamado. Mas você vai ver várias circunstâncias de Moisés tentando, glória a Deus, aleluia, justificar o propósito dele para Deus. Por quê? Porque ele não entendeu que ele era escolhido. Quem entende que é escolhido não reclama sobre as provações. Ele vai até o final. Olha só, Jesus, porque ele não murmurou, não criticou, não batiu nele, zombava dele, julgava ele. Sabe por que ele não reclamou? Porque ele entendeu que era o propósito de Deus. Quem entende o propósito de Deus vive o sobrenatural. Quem entende o que Deus faz na sua vida não vai reclamar as circunstâncias que está vivendo hoje, porque ele sabe que vai passar e a vitória vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção nessa noite. E eu já vou finalizar com você. Presta atenção. Quando você entender o que Deus tem para a tua vida é muito maior da aprovação que tu está passando hoje, você vai dizer assim: não importa o que vier, eu não largo e eu não saio da presença do Senhor. Eu entendi que o lugar da bênção é estar na presença do Senhor. Tem muita gente, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que muitas das vezes acaba abandonando o propósito por causa da pressão. A pressão é natural. Glória a Deus, aleluia. A pressão, glória a Deus, as circunstâncias, né, elas são naturais na nossa vida. Você nunca será aprovado, glória a Deus, aleluia, antes de passar na prova, glória a Deus, aleluia. A prova que tu está vivendo hoje é apenas um degrau que Deus quer te levar. As circunstâncias que está passando na tua vida agora, você não está entendendo, mas eu te digo uma coisa nessa noite: aguenta, suporta, continua pregando, continua cantando, continua servindo, continua adorando, continua fazendo, porque Deus está preparando a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, semana passada, uma pessoa chegou para mim
disse assim, pastor, eu vou abandonar, eu prego, eu canto, eu faço a obra de Deus, mas eu não, parece que Deus não me vê. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que Deus não está me contemplando. É tanta aprovação, é tanta aprovação, é tanta aprovação que eu não consigo mais entender o que Deus quer fazer na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu perguntei para ela, glória a Deus, aleluia, tu acha que deixar Deus, parar de servir e prosseguir para o outro alvo vai resolver teus problemas? Não, mas eu acho que o seu parar vai ser melhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. A pessoa ficou me olhando. Louvado seja Deus. Eu perguntei, primeira coisa, tu já parou para ouvir o que Deus pensa a teu respeito? Tu já perguntou para Deus o que Ele está pensando a teu respeito ou tu está tentando fazer para agradar as pessoas? Porque primeiro, irmão, quando louvado seja Deus, você tem que entender o que Deus tem para ti primeiro, para depois você querer agradar as pessoas que estão ao teu redor. Porque por que adianta eu agradar quem está ao meu redor e o céu está me reprovando? Não, mas eu não vou abandonar. Louvado seja Deus. E aí eu peguei um trecho do louvor, comecei a cantar para ela assim: quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só em seus momentos de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os pais na fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, sua história tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente lembra só quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. Tua história poucos se interessam em saber. E eu fui cantando, e eu disse assim, mas Deus te viu, e Ele conhece a tua história. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Nem terminei de cantar, o irmão estava de joelho. Maravilha, E Deus. entendeu uma coisa, que o que Deus tinha para ele era muito maior do que ele estava vivendo agora. É muito fácil, nós queremos os aplausos, nós queremos as portas abertas, mas o Deus, quando nos chama para viver a solidão da caverna de Elias, a solidão do palácio de Davi, quando Deus nos chama para viver, glória a Deus, aleluia, a solidão que Moisés viveu, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ninguém consegue entender. E talvez esses homens se perguntaram: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Elias talvez perguntou por que uma caverna. Davi talvez perguntou por que eu fiquei no palácio, por que eu me permiti a viver um propósito de adultério. Talvez Moisés se perguntou por que estou fugindo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus te chamou para um propósito, e é necessário, glória a Deus, aleluia, que Ele vai te provar. O Senhor te chamou para viver o sobrenatural, e é necessário Ele te colocar na prova. O Senhor tem algo preparado para a tua vida, mas não pense que Ele vai te dar de mão beijada, que não, Ele vai te provar. Você vai ter que suportar, você vai ter que resistir para viver o poder sobrenatural de Deus. Eu não sei o que tu está vivendo.
viver na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei o que tu está vivendo no teu trabalho. Eu não sei o que tu estás vivendo, mas eu sei de uma coisa: quem te chamou nunca perdeu uma batalha. Quem te escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém disse assim: ei, ele errou. Deus está dizendo: eu nunca erro quando eu escolho alguém. Se você crê, começa a glorificar. Se você crê, se você está entendendo que Deus não errou quando te escolheu, então suporta. Você não entende agora. Você está dizendo: eu estou só. Você está dizendo: eu não vou aguentar o processo. Deus está dizendo: suporta, porque eu estou no controle. Suporta, porque eu estou preparando uma mesa e ninguém vai sentar nela enquanto você não chegar. Suporta, porque o teu lugar é o lugar que Deus preparou para você. O teu lugar ainda, glória a Deus, aleluia, Deus está te entregando para a igreja. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora e glorifica. Meu Deus. Fica de pé, pegando a mão da pessoa que está do teu lado. Alguém talvez te lançou palavras ao contrário. Alguém talvez lançou palavras, glória a Deus, aleluia, que talvez pensaram que você ia desistir. E talvez você veio para cá pensando: não, eu não sou escolhido, eu não sou chamado. Eu te separei. Eu te escolhi, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não tem algo melhor do que o homem entender que Deus chamou ele, glória a Deus, aleluia. Não tem algo melhor do que entender que Deus tem um propósito ainda maior daquilo que você possa imaginar. Meu Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite como instrumento, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai levantar homens valentes, glória a Deus, aleluia, que serão usados na palavra, serão usados no louvor, glória a Deus, aleluia, serão usados. Está dizendo hoje: é você mesmo, glória a Deus, aleluia. Deus não errou, não. Deus te escolheu, glória a Deus, aleluia. Deus não te chamou para ficar parado, Deus te chamou para ser profeta. E profeta que é profeta, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se separa para Deus. Se separa para viver o extraordinário de Deus. Se separa para viver o que Deus tem para ele e o que Deus tem para ela. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu estava chamando o céu para a terra. Se eu fosse você, eu estava que nem aquele cego, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus trabalha em teu favor. Porque Deus está capacitando esses aqui, ó. E através desses aqui você levantar. Vai levantar ônibus que estão caindo. Esse exército aqui vai trazer outros que estão caindo. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E Elias disse assim: eu irei lá e eu vou profetizar com você. E quando Elias chega lá, o que Elias faz? Ele diz assim: segundo a minha palavra, não chove mais. Irmão, louvado seja Deus. Quando Elias fala aquilo, uma coisa acontece. Deus chama ele para o particular e diz: Elias. E eu posso imaginar Elias olhando e diz: Senhor, o que é que vai ser agora? Aonde é que o Senhor vai me colocar? Você exaltado agora? E Deus diz assim: não, Elias, calma. Ainda não é o momento. Eu vou te esconder para ninguém te ver, porque quando eu te colocar para aparecer, todos os olhos verão. Elias pensava que ia ser exaltado, mas Deus você recua e te esconde. Quando Elias recua e se esconde, glória a Deus, aleluia, Deus
chover. Sabe por que Elias colocou água sobre o altar? Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. Às vezes Deus está dizendo: eu sou suficiente para ti. Mas você ainda quer ouvir lá o Deus seu Deus. Glória a Deus. Elias não. Ele disse assim: glória a Deus, aleluia. Não vai faltar nada para ti. Glória a Deus. Não vai faltar nada. Sabe por quê? Quando ela traz o pão e dá para Elias, que ele come, ele se alimenta, glória a Deus, aleluia. A mulher, glória a Deus, aleluia, dentro da casa dela, começa a ver a provisão de Deus dentro da casa dela. Sabe por quê? Porque ela entende que o homem que está falando com ela, ele não vive em qualquer lugar, ele vive de propósito diante de Deus. Ele não vive em qualquer ambiente, ele vive de propósito diante da face de Deus. Homem separado por Deus não vive em qualquer ambiente, ele vive em ambiente proporcionado por Deus, preparado por Deus, exaltado por Deus, em lugares aonde Deus permite ele entrar, mas em lugares onde também Deus não permite eles entrarem. Quando você entender e ouvir a voz de Deus, você vai começar a entender os planos e os propósitos que Ele tem para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Você vai começar a entender. Presta atenção, pastor leu aqui sobre Moisés escolhido e chamado, mas você vai ver várias circunstâncias de Moisés tentando, glória a Deus, aleluia, justificar o propósito dele para Deus. Por quê? Porque ele não entendeu que ele era escolhido. Quem entende que é escolhido não reclama sobre as provações, ele vai até o final. Olha só, Jesus, porque ele não murmurou, não criticou, não batiu nele, zombava dele, julgava ele. Sabe por que ele não reclamou? Porque ele entendeu que era o propósito de Deus. Quem entende o propósito de Deus vive sobrenatural. Quem entende o que Deus faz na sua vida não vai reclamar as circunstâncias que está vivendo hoje, porque ele sabe que vai passar e a vitória vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção nessa noite. E eu já vou finalizar com você. Presta atenção. Quando você entender o que Deus tem para a tua vida é muito maior da aprovação que tu está passando hoje, você vai dizer assim: não importa o que vier, eu não largo e eu não saio da presença do Senhor. Eu entendi que o lugar da bênção é estar na presença do Senhor. Tem muita gente, glória a Deus, aleluia. Eu vou por aí, eu vou falando com Deus, Deus, se for para mim, permite, se não for também, retira. Deus faz do teu jeito, não do meu jeito, da tua maneira, não da minha maneira. E Deus faz do jeitinho dele. Glória a Deus, sabe por quê? Porque você entendeu e ouviu a voz de Deus. E um homem que ouve a voz de Deus, ele consegue discernir, glória a Deus, aleluia, os propósitos de Deus. Aí você olha dentro da Bíblia e você vê, poxa, José sofreu, José padeceu, José foi humilhado, José passou por tantas circunstâncias e ele não reclamou. Eu te pergunto, é fácil passar pela prova sem reclamar? Sem murmurar? Sim ou não? Não é fácil. Mas aí, por que José, você não vê José questionar em nenhum momento Deus? Sabe por quê? Porque José entendeu o plano de Deus. Uma coisa é você entender o que Deus quer fazer. Outra coisa é você estar caminhando e você não sabe aonde você vai chegar. E aí começa a faltar daqui, começa a faltar daqui, aí você começa a perder a direção. Aí você começa a murmurar. Elias talvez perguntou por que uma caverna. Davi talvez perguntou por que eu fiquei no palácio. Por que eu me permiti a viver um propósito de adultério? Talvez Moisés se perguntou por que estou fugindo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos,
Deus te chamou para um propósito. E é necessário, glória a Deus, aleluia, que Ele vai te provar. O Senhor te chamou para viver o sobrenatural e é necessário Ele te colocar na prova. O Senhor tem algo preparado para a tua vida, mas não pense que Ele vai te dar de mão beijada que não, Ele vai te provar. Você vai ter que suportar, você vai ter que resistir para viver o poder sobrenatural de Deus. Eu não sei o que tu está vivendo na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei o que tu está vivendo no teu trabalho. Eu não sei o que tu estás vivendo, mas eu sei de uma coisa: quem te chamou nunca perdeu uma batalha. Quem te escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém disse assim: ei, ele errou. Deus está dizendo: eu nunca erro quando eu escolho alguém. Se você crê, começa a glorificar. Se você crê, se você está entendendo que Deus não errou quando te escolheu, então suporta. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. A pessoa ficou me olhando. Louvado seja Deus. Eu perguntei, primeira coisa, tu já parou para ouvir o que Deus pensa a teu respeito? Tu já perguntou para Deus o que Ele está pensando a teu respeito, ou tu está tentando fazer para agradar as pessoas? Porque primeiro, irmão, quando louvado seja Deus, você tem que entender o que Deus tem para ti primeiro, para depois você querer agradar as pessoas que estão ao teu redor. Porque por que adianta eu agradar quem está ao meu redor e o céu está me reprovando? Não, mas ele não vai abandonar. Louvado seja Deus. E aí eu peguei um trecho do louvor e comecei a cantar para ela assim: quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só em seus momentos de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os pais na fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, sua história. Ele decidiu viver o propósito de Deus. Ele começa a entender, ele começa a ligar as coisas. Eu preciso estar atento à voz de Deus. Eu preciso estar conectado com pessoas que me aproximam de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso entender que Deus quer me usar de uma forma extraordinária. Eu preciso entender que Deus vai fazer mesmo que eu não esteja lá. Glória a Deus. E eu me apaixono por esta palavra, sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Esdras não queria saber se Israel ia aplaudir ele ou não. Ele queria viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que é mais extraordinário na vida de uma pessoa que tem um chamado por Deus? É que ela sempre vai olhar com um olhar que Deus quer, não com um olhar que as pessoas querem. É um olhar de Deus na face da terra. E quando você tem o olhar de Deus sobre a tua vida, você consegue trazer o céu para a terra, e o céu se manifesta na tua vida de uma forma sobrenatural. Eu creio que todos que estão aqui hoje, glória a Deus, aleluia, querem viver um propósito ainda maior na presença de Deus. Querem viver um poder sobrenatural ainda maior na presença de Deus. Querem enxergar a glória de Deus. Então feliz nessa noite. Glória a Deus. Estamos felizes de estarmos aqui na presença do Senhor. Mais uma vez, glória a Deus. Muito obrigado pelo convite, poder participar dessa festa abençoada, maravilhosa. Então, de parabéns à igreja, ao pastor, glória a Deus, e todos que aqui servem na casa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 7, verso de número 10. Amém? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 7, versículo de número 10. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam?
A palavra do Senhor diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Toma teu assento, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Uma palavra de posicionamento, decisão e propósito. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque quando alguém decide servir ao Senhor, glória a Deus, aleluia, ela simplesmente está abrindo mão. É apaixonado por Deus. Elias é fascinado pela glória de Deus, que ele não provou da morte. O Senhor levou ele para si. Sabe por quê? Porque Elias decidiu viver, eu não sei quanto tempo, mas escondido em uma caverna, para só ouvir a voz de Deus. Eu estava pregando esse dia na igreja, e eu fico imaginando como é que uma pessoa, quando está decidida a viver o propósito de Deus, irmão, não tem barreira, não tem obstáculo, ela vai viver, independente do que tu vai falar dela ou não, independente, glória a Deus, aleluia, do que tu vai pensar dela ou não. Aquela pessoa está conectada com a voz do Senhor. Glória a Deus. Aquela pessoa decidiu ouvir o propósito de Deus para a vida dela. Quando Deus escondeu Elias dentro de uma caverna, para analisar. Quando Deus disse: Elias, vai para a caverna, eu vou te alimentar e tu vai beber do ribeiro. Presta atenção. O mundo atual de hoje, ele cairia em uma profunda depressão. Tu consegue viver sozinho? Consegue? Imagina você querer conversar com alguém e não tem ninguém. Aleluia! Mas quando você está conectado, ele decidiu viver o propósito de Deus, ele começa a entender, ele começa a ligar as coisas. Eu preciso estar atento à voz de Deus. Eu preciso estar conectado com pessoas que me aproximam de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso entender que Deus quer me usar de uma forma extraordinária. Eu preciso entender que Deus vai fazer, mesmo que eu não esteja lá. Glória a Deus. E eu me apaixono por esta palavra, sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Esdras não queria saber se Israel ia aplaudir ele ou não. Ele queria viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que é mais extraordinário na vida de uma pessoa que tem um chamado por Deus? É que ela sempre vai olhar com um olhar que Deus quer, não com um olhar que as pessoas querem. É o olhar de Deus na face da terra. E quando você tem o olhar de Deus sobre a tua vida, você consegue trazer o céu para a terra, e o céu se manifesta na tua vida de uma forma sobrenatural. Eu creio que todos que estão aqui hoje, glória a Deus, aleluia, querem viver um propósito ainda maior na presença de Deus. Querem viver um poder sobrenatural ainda maior na presença de Deus. Querem enxergar, glória a Deus, aleluia, ainda muito mais além do que possa ver agora, glória a Deus, aleluia. Mas para isso, irmão, existe uma chamada, glória a Deus, muito poderosa: renúncia. Talvez você ainda está bloqueado em alguma área, mas Deus está dizendo: renuncia que tu vai ver o que eu vou fazer. Renuncia para te ver as portas se abrindo para você passar. Renuncia que tu vai ver o gigante cair. Renuncia e ouve a minha voz, e você verá, glória a Deus, aleluia, um poder sobrenatural se movendo através da minha vida na tua. Para analisar aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Quando Elias sai da caverna, ele está cansado, está abatido, glória a Deus, aleluia, mas a alma, o espírito está fortalecido. Quando ele chega perante a mulher, a viúva, quando ele pede água, glória a Deus, aleluia, e antes de ela virar as costas, ele pergunta para ela, glória a Deus, aleluia, o que ela irá fazer? E ela diz: eu vou fazer um pão, comer, depois vou dar para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Ele diz: não, faz o pão, traz a água, porque traz o pão primeiro para mim, porque durante eu estar aqui, nunca faltará pão nesta mesa.
Irmão, para analisar uma coisa. Uma pessoa falar com essa autoridade, Aleluia, Deus. ela precisa, glória a Deus, aleluia. No mínimo, glória a Deus, aleluia. No mínimo, ela está ali com seus 90% certo que Deus está com ela. Glória a Deus. Para ela abrir a boca e dizer assim, que não vai faltar, glória a Deus, aleluia, ela precisa ter certeza que Deus está na vida dela. Aleluia. Eu vou por aí, eu vou falando com Deus, Deus, se for para mim, permite, se não for também, retira. Deus faz do teu jeito, não do meu jeito, da tua maneira, não da minha maneira. E Deus faz do jeitinho dele. Glória a Deus, sabe por quê? Porque você entendeu e ouviu a voz de Deus. E um homem que ouve a voz de Deus, ele consegue discernir, glória a Deus, aleluia, os propósitos de Deus. Aí você olha dentro da Bíblia e você vê assim, poxa, José sofreu, José padeceu, José foi humilhado, José passou por tantas circunstâncias e ele não reclamou. Eu te pergunto, é fácil passar pela prova sem reclamar? Sem murmurar? Sim ou não? Não é fácil. Mas aí, por que José, você não vê José questionar em nenhum momento Deus? Sabe por quê? Porque José entendeu o plano de Deus. Uma coisa é você entender o que Deus quer fazer. Outra coisa é você estar caminhando e você não sabe aonde você vai chegar. E aí começa a faltar daqui, aí você começa a perder a direção. Aí você começa a murmurar. Glória a Deus. Por quê? Porque você não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Por que Elias não reclamou quando Deus mandou ele para a caverna? Porque Deus sabia, porque Elias sabia que Deus estaria na caverna com ele, destruindo ele. Glória a Deus. Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque Esdras colocou dentro do coração em cumprir a lei do Senhor. Porque ele sabia que lá ele não estaria sozinho. Deus estaria com ele. Glória a Deus, aleluia. E aí eu vou mais fundo. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: porque as pessoas adoram falar sobre só as provações de Jó, mas não adoram falar sobre as bênçãos de Jó também. Tem gente que só prega sobre a maldição que Jó sofreu, mas a gente tem que olhar o que Deus fez depois da vida de Jó para trazer para a nossa vida. Jó é muito fácil entender que Jó não murmurou, não reclamou nem de Deus, porque ele entendeu que era o plano de Deus. Quem entende o plano de Deus vive o extraordinário de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. A pessoa ficou me olhando. Louvado seja Deus. Eu perguntei, primeira coisa, tu já parou para ouvir o que Deus pensa a teu respeito? Tu já perguntou para Deus o que Ele está pensando a teu respeito, ou tu está tentando fazer para agradar as pessoas? Porque primeiro, irmão, quando louvado seja Deus, você tem que entender o que Deus tem para ti primeiro, para depois você querer agradar as pessoas que estão ao teu redor. Porque não que adianta eu agradar quem está ao meu redor e o céu está me reprovando. Não, você não vai abandonar. Louvado seja Deus. E aí eu peguei um trecho do louvor e comecei a cantar para ela assim: quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só em seus momentos de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os pais na fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, sua história tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo
o adultério que cometeu. É que a gente lembra só quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. Tua história poucos se interessam em saber. E eu fui cantando e eu disse assim: mas Deus te viu e Ele conhece a tua história. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Nem terminei de cantar, o irmão estava de joelho. Maravilha, E Deus. entendeu uma coisa: que o que Deus tinha para ele era muito maior do que ele estava vivendo agora. É muito fácil, nós queremos os aplausos, nós queremos as portas abertas, mas o Deus, quando nos chama para viver a solidão da caverna de Elias, a solidão do palácio de Davi, quando Deus nos chama para viver, glória a Deus, aleluia, a solidão que Moisés viveu, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ninguém consegue entender. E talvez esses homens se perguntaram: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Presta atenção, o pastor leu aqui sobre Moisés escolhido e chamado, mas você vai ver várias circunstâncias de Moisés tentando, glória a Deus, aleluia, justificar o propósito dele para Deus. Por quê? Porque ele não entendeu quem era escolhido. Quem entende que é escolhido não reclama sobre as provações, ele vai até o final. Olha só, Jesus, porque ele não murmurou, não criticou, não batiu nele, zombava dele, julgava ele? Sabe por que ele não reclamou? Porque ele entendeu que era o propósito de Deus. Quem entende o propósito de Deus vive sobrenatural. Quem entende o que Deus faz na sua vida não vai reclamar as circunstâncias que está vivendo hoje, porque ele sabe que vai passar e a vitória vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção nessa noite. E eu já vou finalizar com você. Presta atenção. Quando você entender o que Deus tem para a tua vida é muito maior da provação que tu está passando hoje, você vai dizer assim: não importa o que vier, eu não largo e eu não saio da presença do Senhor. Eu entendi que o lugar da bênção é estar na presença do Senhor. Tem muita gente, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que muitas das vezes acaba abandonando o propósito por causa da pressão. A pressão é natural, glória a Deus, aleluia. A pressão, glória a Deus, as circunstâncias, elas são naturais na nossa vida. Você nunca será aprovado, glória a Deus, aleluia, antes de passar na prova, glória a Deus, aleluia. A prova que tu está vivendo hoje é apenas um degrau que Deus quer te levar. As circunstâncias que está passando na tua vida agora, você não está entendendo, mas eu te digo uma coisa nessa noite: aguenta, suporta, continua pregando, continua cantando, continua servindo, continua adorando, continua fazendo, porque Deus está preparando a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, semana passada, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou abandonar, eu prego, eu canto, eu faço a obra de Deus, mas eu não, parece que Deus não me vê. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que Deus não está me contemplando. É tanta aprovação, é tanta aprovação, é tanta aprovação que eu não consigo mais entender o que Deus quer fazer na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu perguntei para ela: glória a Deus, aleluia, tu acha que deixar Deus, parar de servir e prosseguir para um outro alvo vai resolver teus problemas? Não, mas eu acho que o seu parar vai ser melhor. Elias talvez perguntou por que uma caverna. Davi talvez perguntou por que eu fiquei no palácio, por que eu me permiti a viver um propósito de adultério.
irmãos, Deus te chamou para um propósito. E é necessário, glória a Deus, aleluia, que Ele vai te provar. O Senhor te chamou para viver o sobrenatural e é necessário Ele te colocar na prova. O Senhor tem algo preparado para a tua vida, mas não pense que Ele vai te dar de mão beijada que não, Ele vai te provar. Você vai ter que suportar, você vai ter que resistir para viver o poder sobrenatural de Deus. Eu não sei o que tu está vivendo na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei o que tu está vivendo no teu trabalho. Eu não sei o que tu estás vivendo, mas eu sei de uma coisa: quem te chamou nunca perdeu uma batalha. Quem te escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém disse assim: ei, ele errou. Deus está dizendo: eu nunca erro quando eu escolho alguém. Se você crê, começa a glorificar. Se você crê, se você está entendendo que Deus não errou quando te escolheu, então suporta. Você não entende agora. Você está dizendo: eu estou só. Você está dizendo: eu não vou aguentar o processo. Deus está dizendo: suporta, porque eu estou no controle. Suporta, porque eu estou preparando uma mesa e ninguém vai sentar nela enquanto você não chegar. Suporta, porque o teu lugar é o lugar que Deus preparou para você. O teu lugar ainda, glória a Deus, aleluia, Deus está te entregando para a igreja. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora e glorifica. Meu Deus. Fica de pé, pega na mão da pessoa que está do teu lado. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. Às vezes Deus está dizendo: eu sou suficiente para ti. Mas você ainda quer ouvir o A, o B, o C, o D. Glória a Deus. Elias não. Ele disse assim: glória a Deus, aleluia, não vai faltar nada para ti. Glória a Deus. Não vai faltar nada. Sabe por quê? Quando ela traz o pão e dá para Elias, que ele come, ele se alimenta, glória a Deus, aleluia. A mulher, glória a Deus, aleluia, dentro da casa dela, começa a ver a provisão de Deus dentro da casa dela. Sabe por quê? Porque ela entende que o homem que está falando com ela, ele não vive em qualquer lugar, ele vive de propósito diante de Deus. Ele não vive em qualquer ambiente, ele vive de propósito diante da face de Deus. Homem separado por Deus não vive em qualquer ambiente. Eles vivem em ambiente proporcionado por Deus, preparado por Deus, exaltado por Deus, em lugares aonde Deus permite ele entrar, mas em lugares onde também Deus não permite eles entrarem. Quando você entender e ouvir a voz de Deus, você vai começar a entender os planos e os propósitos que Ele tem para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Você vai começar a entender o que Deus tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te coloca em qualquer lugar, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ele te coloca preparado para a guerra. Ele te coloca preparado para a batalha. Ele te coloca preparado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para viver o poder sobrenatural de Deus. Às vezes você vai pensar assim: ah, mas no meu trabalho, até no teu trabalho, glória a Deus, aleluia, Deus vai te colocar, glória a Deus, aleluia, como instrumento nas mãos dele, glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer o poder sobrenatural. Esdras entendia que o poder de Deus estava com ele. Elias entendeu que o poder de Deus se movimentava através da vida dele. Por quê, pastor? Porque ele decidiu viver o propósito. Porque ele decidiu viver o poder sobrenatural de Deus. Porque ele decidiu ir muito mais além. Quer ver milagre na tua casa? Quer ver milagre na tua família? Quer ver milagre no teu trabalho? Te coloca na posição de alinhamento com Deus. Quer ver Deus se movimentar em pequenos detalhes? Te alinha com Deus. Te alinha com o
céu, glória a Deus, aleluia. Você vai ouvir o direcionamento do céu falando para você. Talvez vai ter lugar que Deus vai dizer assim: não é o momento, não é a hora, mas espera só um pouquinho, que eu estou, glória a Deus, aleluia, organizando a tua vida para você entrar lá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmão, você consegue enxergar o mover de Deus em todas as coisas. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é assim, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consigo enxergar Deus em todos os detalhes da minha vida, naquilo que eu estou fazendo. E Elias disse assim: eu irei lá e eu vou profetizar com você. E quando Elias chega lá, o que Elias faz? Ele diz assim: segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Irmão, louvado seja Deus. Quando Elias fala aquilo, uma coisa acontece. Deus chama ele para o particular e diz: Elias. E eu posso imaginar Elias olhando e diz: Senhor, o que é que vai ser agora? Aonde é que o Senhor vai me colocar? Eu vou ser exaltado agora. E Deus diz assim: não, Elias, calma. Ainda não é o momento. Eu vou te esconder para ninguém te ver, porque quando eu te colocar para aparecer, todos olhos verão. Elias pensava que ia ser exaltado, mas se Deus fosse Elias, recua e te esconde. Quando Elias recua e se esconde, glória a Deus, aleluia, Deus está dizendo: Elias, eu estou te chamando para viver um propósito no secreto, onde ninguém vai ver a tua dor, onde ninguém vai ver o teu choro, mas quando eu te expor, Elias, todo mundo verá que eu sou contigo. Sabe por que Elias viveu isso? De não chover. Sabe por que Elias colocou água sobre o altar e o fogo caiu do céu? Porque Elias se escondeu para Deus. Elias renunciou, glória a Deus, aleluia, o estado talvez de aparecer naquele momento, mas para ouvir o que Deus tinha para falar com ele dentro de uma caverna. Elias renuncia a um propósito muito tremendo para viver um propósito ainda maior do que ele podia imaginar, que seria conhecer verdadeiramente a glória de Deus. Deixar e consegue dizer: eu quero, porque eu estou sentindo algo diferente. O santo de Deus quer renovar a força, quer renovar a presença. Eu não sei o que tu está vivendo na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei o que tu está vivendo no teu trabalho. Eu não sei o que... Eu vejo brasa acima, tirada do altar. Está tocando na boca de cada homem aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. O mistério do céu sobre a tua vida aí, ó. Olha aí, ó. Você pediu para Deus falar contigo. Você pediu para Deus renovar. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Meu Deus. Olha aí, olha aí. Quando volta, subindo mais soltar e dando mais segundo, dizendo: Deus, tu mudou o quadro, Deus, tu fez, Deus, me deu vitória. Você vai cantar, você vai profetizar. Olha aí, o teu lugar ainda, glória a Deus, aleluia.
Porque Elias se escondeu para Deus. Glória a Deus, aleluia! Esse exército aqui vai levantar outros que estão caindo. Esse exército aqui vai trazer outros que estão caindo. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Quando a volta, subindo vai soltar e dando testemunho, dizendo: Deus, tu mudou o quadro, Deus, tu fez, Deus, me deu vitória. Você vai cantar, você vai profetizar. Ai, 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 para você pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Deus te põe em lugares que nem homem nenhum dessa terra consegue te colocar. E alguém pergunta: quem te colocou aqui? Quem te trouxe até aqui? Aí você fica olhando, você fica observando e você fica pensando: foi a renúncia para viver um propósito que não era meu, mas era dele. Foi o chamado para seguir um propósito que não era meu, mas era dele. E não deixar e você me dizer: eu quero, porque eu estou sentindo algo diferente.